rapaziada. Tô aqui com a prova da segunda fase da FUVEST. Quero comentar brevemente as questões de história. Temos uma questão que fala sobre a relação de Portugal e Moçambique na década de 60, utilizando o futebol como um grande vetor aí, de tensão. E o que está por trás disso? Está por trás as lutas anticoloniais, a luta pela independência de Moçambique e Portugal utilizando o futebol como uma legitimação do colonialismo, aí dentro dessa vertente luso-tropicalista, o Gilberto Freire sendo apropriado na década de 60 para legitimar a ideia da democracia racial e o futebol sendo utilizado por Portugal dessa forma. Eusébio, importante jogador de futebol de Portugal, negro, enfim, então constrói toda essa narrativa da democracia racial. Temos uma questão muito boa, um trecho do Diário Punido do Foucault, falando sobre o suplício, falando sobre as punições exemplares. E aí a pergunta questiona esses suplícios no Brasil colonial. A gente tem o exemplo do Pelourinho, a gente tem a punição de Tiradentes, a execução de Tiradentes. Temos uma questão também que estabelece a relação entre essa punição exemplar, essa execução e o antigo regime, o poder absoluto. Uma pergunta muito boa, nessas punições existe a participação da população ao redor do suplício. Então, já que a população está lá, isso é uma manifestação democrática? Claro que não. Democracia pressupõe direitos políticos, direito de participação, sobretudo direito à vida. Então, não são manifestações democráticas, apesar da presença da população. Temos uma questão bem legal também sobre Mário de Andrade. Um poema do Mário de Andrade que ele está falando, grosso modo, sobre o crescimento de São Paulo. Mas a taba cresceu, tigueiras agressivas para trás, agora o asfalto anda em Tabatinguera. Ele está falando sobre o processo de crescimento e de expansão de São Paulo, que é manifestado pelo asfalto, pelas locomotivas e pelo Ford. Tudo bem? Um texto também da Maria Odilo, um texto clássico, a interiorização da metrópole, em que ela está falando do período joanino, da transição do período joanino para o Brasil independente. O momento em que elite colonial, portugueses que vêm para cá com Dom João e interesses ingleses se articulam, ou seja, vamos fazer a independência para mantermos a ordem da desigualdade e especialmente a ordem da escravidão. E para isso um Estado centralizado no Rio de Janeiro. Tudo bem? O que mais que nós temos? Temos aqui um documento indígena, um documento que fala sobre a violência e sobre a dominação que a população indígena na região do Peru, ou seja, no decadente e conquistado Império Inca, sofre na mão de padre de doutrina, espanhóis da cidade, cacique principal. Então está se falando sobre a dinâmica da conquista do Império Inca e sobre uma série de violências que essa população sofre. Temos, ao final, uma questão que fala sobre a ocupação, a intervenção militar no Canal de Suez e na Península do Sinai. A gente está falando de conflitos árabes, israelenses, de conflitos econômicos na região do Oriente Médio. Tudo bem? Então a importância dessa região na política internacional, enfim, a criação do Estado de Israel, o processo de expansão do Estado de Israel, muito além do estabelecido pela ONU, potências envolvidas, a gente tem Estados Unidos e Inglaterra, os países árabes e Israel, enfim, um quadro ali de tensões no Oriente Médio, não só relacionadas à Guerra Fria, mas antevendo também os futuros conflitos da década de 80, 90, 2000, 2010, 2020 na região do Oriente Médio por uma coisa assim banal, né, chamada petróleo. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham mandado bem. Qualquer dúvida, aciona aí e vamos que ainda tem Unicamp. Forte abraço.